Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É muito bom estar com os irmãos aqui. É realmente um grande prazer poder estar com vocês. Infelizmente, somente hoje, a ideia era o final de semana todo, mas como o Aralan falou, eu tive um vírus aí que me derrubou durante a semana. A gente não sabe o que foi, mas desde terça à noite até praticamente sexta-feira, finalzinho da tarde, sábado de manhã, ficamos bem debilitados mesmo, assim, foi difícil. Mas Deus foi bom, Deus foi bondoso, mais com a minha esposa do que comigo, né? Porque eu acho assim, irmãos, uma mulher em trabalho de parto, simultaneamente com uma crise renal, pode entender o que é um homem gripado. Né? Ela pode ter a ideia do que é a dor de um homem gripado, como é difícil para o homem ficar gripado, né? Então a gente sabe que para ela foi mais difícil do que para mim, mas foram dias difíceis e Deus nos deu graça. Eu sou pastor da Igreja Batista Nacional, ali na Vila Holanda, e casado com a Juliana, está ali no fundo, e nós somos pais de duas meninas, Ana Júlia e Beatriz. Elas não vieram porque estão lá na igreja trabalhando, uma tem 19, outra tem 16, elas já servem lá no corpo da igreja, então hoje não puderam vir, mas a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de ter a família também no ministério. Nós começamos a nossa vida ministerial na missão, nós somos missionários por natureza. Eu digo que eu sou missionário, eu estou pastor, né, mas eu sou missionário. Há 20 anos atrás, 22 anos atrás, o Senhor nos chamou para missões e a gente deixou tudo por aqui, e depois de praticamente 18 anos no campo missionário, nós entendemos que era um momento de um novo desafio. Viríamos para Foz com a ideia de continuar trabalhando na missão que estávamos. Eu era missionário da Jocum, Jovens com a Missão, e Deus nos surpreendeu com a igreja, com o pastoreio de uma igreja local. E tem sido um bom desafio, tem sido um desafio interessante. Deus tem sido bom conosco e tem sido bom com a igreja também, porque ela está lá até hoje, então não acabei com ela ainda. Então Deus tem sido bom conosco e esse desafio é fantástico, poder caminhar e ver a igreja crescer, assim como é o trabalho missionário. Mas eu acho que o trabalho na igreja também ele tem a recompensa de um outro lado, de uma outra maneira. Talvez a gente não tenha tanta mobilidade, mas você vê as coisas acontecendo de uma determinada perspectiva. Veja bem, nós estamos celebrando 32 anos dessa igreja, né? Há 32 anos atrás, eu não sei se tem algum irmão aqui que estava nessa... Você estava, Aralan? Não? 32 anos atrás, né? Não sei se tem algum irmão fundador aqui, mas 32 anos atrás um grupo se reuniu, um grupo entendeu de Deus que esse lugar era separado, seria um lugar onde a glória de Deus seria manifesta a partir daqui. Há 32 anos Deus sustenta esse trabalho. Há 32 anos Deus conduz esse trabalho. E se é uma igreja saudável e normal, há 32 anos Deus media conflitos, Deus celebra bênçãos. Há 32 anos o Senhor tem trabalhado. E essa é a beleza da igreja, a beleza de estar na igreja, é você ver o processo que Deus vai fazendo. Então nós temos essa possibilidade, esse privilégio agora com a minha família aqui em Foz. E eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia em Êxodo. Eu estou na série de Êxodo lá na igreja, mas eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em Mateus. Eu falei para o Aralan ali, poxa Aralan, o texto que eu vou pregar é o texto da devocional do pastor no boletim. Então é mais fácil pedir para o pessoal ler o boletim e ir para casa, a gente encerra por hoje, né? Mas essa mensagem eu queria meditar com os irmãos. Nós vamos meditar ali de Mateus 16, até do 13, ali até o 25, vai ser a área que nós iremos olhar para o texto bíblico. E essa mensagem nasceu no meu coração vendo uma frase. Eu recebi um post, esses dias eu recebi, os irmãos devem ter visto, é uma frase do autor bíblico A.W. Tozer, e ele escreve assim: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa.
Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. E eu comecei a pensar sobre essa afirmação, sobre a verdade dessa afirmação. Nós vivemos dias que o mundo se encontra assustado. Nós temos vários motivos para isso. Nós temos uma cultura do medo que nos é infligida, nós temos uma pandemia batendo às nossas portas que nós não sabemos se já terminou, se não terminou, né? No momento ela saiu pelo menos do foco. Nós temos, saindo de uma pandemia, todo mundo alegrinho, porque ia parar de usar máscara, não ia precisar tanto álcool em gel. Você acorda um dia e descobre que a terceira guerra está às portas, né? O presidente da Rússia resolve invadir a Ucrânia, todo mundo, essa briga, essa confusão. A gente está vivendo um tempo assustado. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas têm medo. As pessoas têm medo umas das outras. As pessoas têm medo do amanhã, as pessoas têm medo do futuro. Hoje, depois de praticamente 2 anos, ou quase 3 anos de pandemia, podemos dizer assim, né? 2 anos, eu acho, 2020 que começou, né? 2 anos de pandemia, a gente percebe o número de buscas por auxílio para saúde mental, como isso aumentou, como o consumo de ansiolíticos aumentou. Nós temos hoje talvez um dos maiores consumos de ansiolíticos do mundo, por conta do medo, por conta do que vem Nós estamos assustados, mas um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. A igreja de Jesus precisa ser corajosa. A gente está vivendo esse momento. Você dorme parecendo que vai melhorar, você acorda de manhã sabendo que o caça chinês passou em cima de Taiwan e isso derrubou a bolsa, isso fez o dólar subir, isso fez o óleo subir, isso cria uma instabilidade mundial. A gente está vivendo conectado. E a gente vai, parece que assumindo esses medos. E esses medos que são macros, grandes, eles vão se tornando micros na nossa vida, em pequenas coisas. De repente nós cristãos estamos com medo do futuro. De repente nós não sabemos o que nos aguarda. De repente nós estamos com medo de não termos o nosso sustento amanhã. De repente nós estamos agindo dessa maneira. Nós estamos nos tornando tão assustados quanto o mundo. Mas uma igreja corajosa precisa ser luz para esse mundo tenebroso, ou esse mundo amedrontado. E hoje eu quero pensar praticamente em três pontos aqui, que é uma igreja corajosa precisa estar corajosa nas suas convicções, nas suas declarações, nas suas convicções, naquilo que ela não apenas declara, mas que ela internaliza, e não naquilo que ela apenas declara e internaliza, mas naquilo que ela age. E eu separei esse texto de Mateus para a gente pensar sobre isso. Vamos ler juntos então? Mateus 16:13 diz assim, eu leio aqui na NVI, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia.
E então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a sua palavra foi propagada, foi cantada, nós encenamos a tua palavra ao te adorar com as nossas ofertas, com aquilo que temos nas mãos. Senhor, agora nós vamos meditar na tua palavra. Pedimos ao Senhor que dê graça, que dê misericórdia a nós, Senhor, nessa noite. Que o teu Espírito aplique essas palavras ao nosso coração e que elas nos transformem e nos levem mais parecidos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vemos Jesus aqui, o texto vai dizer para a gente que ele está na região de Cesareia de Filipe. Jesus está no norte de Israel. Ele está vindo agora, descendo numa descendente de 46 quilômetros até chegar em Jerusalém. Ele está fazendo a sua viagem derradeira, final. Ele vai terminar essa viagem em Jerusalém, ele vai terminar essa viagem com a entrada triunfal em Jerusalém, e o final da semana, quando ele chegar, no final da semana que ele chegar em Jerusalém, ele vai estar cumprindo aquilo que o Pai o enviou para fazer, ele vai estar terminando os seus dias. Jesus tem os últimos momentos com seus discípulos. Se a gente vai olhar esse texto pelo Evangelho de Marcos, nós vamos ver que esse texto é como uma dobradiça no Evangelho de Marcos. A partir daqui, Jesus não fala mais com multidões. Do 1º até o 8º capítulo, mais ou menos, de Marcos, Jesus lida com multidões, ensina muita gente, mas ali nessa viagem a gente vê que Jesus está com seus discípulos mais íntimos. Jesus está ensinando esses homens ou esses meninos que eram ali jovens. Jesus está dando as instruções finais, Jesus está chamando eles para perto. E Jesus começa vindo de uma região bem interessante, que é a região de Cesareia de Filipe, que ela está a nordeste da Galileia, e era um lugar extremamente esotérico. Isso mesmo. Era um lugar que tinha uma série de religiões que era importante para uma série de religiões. Por exemplo, ali havia o templo de Baal, o deus sírio, ali nessa região de Cesareia de Filipe. A gente tinha ali também o templo do deus Pan, que era um deus grego, que era metade homem, metade cavalo, metade bode, não sei, ele era um bicho esquisito ali. E uma das coisas que ele fazia era trazer medo àqueles que chegavam perto e andavam pelas redondezas da sua montanha. Ele criava pânico, daí vem essa palavra pânico. O deus Pan, então, habitava ali naquele lugar, e ele era, inclusive, tão importante que o nome da cidade, antes de ser Cesareia de Filipe, era Panias, em homenagem ao deus Pan. Havia também ali um grande templo erguido em homenagem a César, ao culto de César, que o Filipe, que é filho de Herodes, quando recebe essa cidade para ele adorna esse templo e torna esse templo mais bonito ainda. Era um templo de mármore branco. Então havia naquele lugar uma série de sincretismo religioso. Havia naquele lugar uma série de crenças diferentes. Até para os judeus era muito importante, porque eles criam que ali no monte onde havia o deus Pan, havia a nascente do rio Jordão, que era extremamente importante para o povo judeu e para o povo de Israel. Então a gente tinha num só lugar, um lugar de vários deuses, um lugar de vários cultos, um lugar de várias pessoas que tinham crenças diferentes, um lugar não apenas de sincretismo, mas também de uma certa tolerância. Um lugar onde as pessoas elas conviviam tanto
com diferenças ou com diferentes formas de culto que elas se tornaram insensíveis a tudo o que acontecia ao seu redor. Quantos de vocês aqui se impressionam com uma mulher de burca fazendo caminhada na Avenida Paraná? Ninguém. Sabe por quê? Porque isso é parte da nossa paisagem. Isso é parte de Foz. Nós não nos impressionamos mais com o povo de uma cultura diferente, que professa uma religião diferente, e nós sequer pensamos que temos 83 etnias dentro da nossa cidade. Nós enviamos, e eu fui missionário por muito tempo, trabalhei preparando, enviando missionário, a gente envia missionário para várias nações, e nós temos 84 nações, 83, 84 nações dentro da nossa cidade. E se você parar para olhar dentro das nossas igrejas, e isso eu me incluo, nós não vemos esses representantes, ou seja, nós não estamos ganhando-os para Jesus. Por quê? Porque talvez eles façam parte do nosso quadro diário. É comum para a gente. Eu venho de Minas Gerais, eu sou mineiro, graças a Deus. Eu sou mineiro. E eu vejo que toda vez que meus parentes vêm para cá, quando a gente sai para andar, eles ficam assim, sabe? Impressionados quando veem tudo aquilo. E eles dizem, nossa, mas é normal? Eu falei, não, é normal, é assim mesmo. Assim é essa região de que Jesus leva os seus discípulos. E é interessante Jesus pedir para eles, fazer para eles essa pergunta exatamente nesse lugar. Ele poderia ter feito essa pergunta na Galileia, ele poderia ter feito essa pergunta em lugares onde ele executou milagres, ele poderia ter feito essa pergunta depois que eles vieram de Gadara, que eles viram aqueles endemoniados serem libertos, foram salvos da tempestade. Ele poderia ter feito isso depois do Monte da Transfiguração, depois dele ter mostrado extrema glória, mas ele faz essa pergunta num ambiente extremamente sincrético, num ambiente extremamente cheio de outras crenças ao redor. E a primeira pergunta que ele faz é: quem os homens dizem que eu sou? Quem os outros dizem que eu sou? Essa é a primeira pergunta. E aqui há uma resposta interessante deles. Eu fico imaginando, eu gosto de ler a Bíblia, eu vou imaginando. Eu fico imaginando ele sentado ali, comendo alguma coisa, talvez na beirada da viagem, e Jesus fala: olha, me diz uma coisa, quem que esse pessoal todo, quem que as pessoas dizem que eu sou? Quando vocês saem, quando vocês ouvem, quando vocês perguntam sobre quem eu sou, sobre esse rabi que anda por aí, o que eles dizem? E aí eu fico imaginando eles, sabe, de bate-pronto, assim, eles dizem que você alguns acham que você é João Batista. João Batista, nós sabemos, João o Batizador, ele era um homem respeitado, ele era um homem temido, né? Ele era um homem que foi para o deserto, o poder de Deus estava sobre ele, a mensagem dele era contundente, as pessoas ouviam, eram batizados, batismo por arrependimento. Olha, alguns falam que você é João Batista, até o pessoal de Herodes tem meio medo aí, porque estão achando que você é a encarnação do João Batista aí, mas eles têm um bom conceito sobre você é João Batista. E aí outro falou: não, mas eu também ouvi que você é Elias. E isso é extremamente importante, porque o povo esperava, no imaginário popular, na crença judaica, Elias viria antes do Messias. Então, ao dizer você é Elias, eles estão dizendo: olha, você é alguém extremamente importante. Você é aquele que está preparando o caminho para o Senhor, preparando o caminho para o Messias. Então eles estão dizendo que você é o Elias, você é aquele que está vindo, que está abrindo o caminho, que vai restaurar a glória de Israel, para que quando o Messias chegar, ele termine todo esse processo e a gente não seja mais escravo de ninguém. Você é bem visto como Elias. E alguém disse: e quem mais? Bom, o outro disse: olha, você para mim, eles estão dizendo que você é Jeremias. Jeremias era alguém também dentro dessa crença que viria antes do Messias, porque na crença
escatológica do judeu, o Jeremias tinha tirado a Arca da Aliança e escondido a Arca da Aliança. Isso era uma crença, você vai ler isso no livro de Macabeus. E então, quando o Messias viesse, ele traria de volta a arca, e então a presença de Deus viria. Gente, todas essas respostas estão dentro de uma bolha politicamente correta para o lugar e para a época que eles estavam. Se você já parar para pensar, o que as pessoas dizem aí de Jesus? O que o mundo fala de Jesus hoje? Você tem o Jesus paz e amor, um Jesus hippie, né? Que ama todo mundo, que inclui todo mundo, que gosta de todo mundo e que não tem juízo para esse Jesus paz e amor. Deus é amor, Deus é Pai, então tá de boa. Nós temos o Jesus revolucionário. As pessoas olham para Jesus como aquele que vai vir, que é revolucionário, que ama o pobre, que ama o necessitado e que vai trazer revolução e que vai fazer uma mudança completamente. Nós temos um Jesus político que está servindo àqueles que estão usando da política e se aproximando com a igreja. Nós temos o Jesus curandeiro, que é aquele Jesus que você chega para o irmão e vai falar assim, irmão Elias, o irmão está com uma bursite no braço, olha, vem para a minha igreja que Jesus vai te curar, irmão Elias. Então tem o Jesus que é uma utilidade para nós, mas isso tudo não é quem é Jesus. Essa não é a nossa resposta. E uma igreja corajosa precisa dar a resposta correta. Uma igreja corajosa precisa ter a convicção correta. Uma igreja corajosa precisa se levantar e dizer, peraí, isso que você está falando é qualquer outra coisa, mas não é Jesus. Uma igreja corajosa tem que estar pronta a furar essa bolha politicamente correta e correr o risco de sim, ser cancelado, correr o risco de sim, ser mal visto, correr o risco de sim, ver as coisas piorando antes de melhorarem. Mas nós precisamos entender e ter essa mesma revelação que o Espírito dá a Pedro. E aí Jesus continua, depois de ouvir tudo isso, Jesus continua, e vocês? Quem vocês dizem, quem dizem que eu sou? Quem vocês dizeis? Ai meu Deus. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E sobre vocês? Sabe, é muito interessante isso, eu não sei se você já percebeu. A gente consegue fazer várias análises macro, fora. A gente consegue analisar o problema no casamento do nosso cunhado, da nossa irmã, a gente consegue analisar o problema na igreja do nosso vizinho, a gente consegue analisar o problema do nosso vizinho, mas quando vem para a gente, a coisa fica um pouco mais apertada, né? Talvez os discípulos se surpreenderam aqui quando Jesus faz essa pergunta, porque se eu ando com alguém por 3 anos, a gente caminha junto por 3 anos, a gente está vivendo um discipulado intenso, a gente está vivendo uma rotina intensa, e de repente, do nada, ele vira e fala assim, o que você pensa sobre mim? Como assim? Espera aí, deixa eu escolher as palavras aqui. Você tem que entender que ele está falando com discípulos e mestre, há uma distância cultural nisso aqui. O mestre lá, o discípulo aqui, tanto que é uma das coisas que Jesus quebra, ele diz, não é o mestre superior ao seu discípulo, ele traz isso de uma forma diferente, contracultural para o tempo dele. Mas o que acontece aqui, o que eu imagino é um silêncio constrangedor, porque basicamente há aquele temor de dizer, como assim? O que eu vou dizer? E se eu falar a resposta errada? E se eu disser aquilo que ele não quer ouvir? E se eu me comprometer nessa minha declaração? E o texto continua dizendo que Pedro quebra esse silêncio e ele diz, tu és o Cristo. Tu não és nenhum desses aí que estão dizendo. Tu és muito além disso. Tu és o Cristo. Tu és aquele que esperávamos, tu és aquele que vem da parte de Deus, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és aquele que veio para salvar-nos,
Tu és a promessa desde Gênesis 3,15. Tu és aquele de quem os profetas falaram. Tu és aquele que Davi cantou nos seus salmos. Tu és o Cristo. Tu és Jesus. Quando ele diz isso, ele está afirmando com todas as suas convicções. Pedro está dizendo, tu és o Cristo. Uma igreja corajosa tem que estar com a disposição de responder com essa mesma convicção. Nós precisamos nos levantar, meus irmãos, e dizer, tu és o Cristo. Nós temos que entender que ao declarar isso, nós estamos revelando o teor da nossa fé. Nós estamos revelando quem é o nosso Deus. Nós estamos revelando aonde a nossa esperança e expectativa está. Nós estamos revelando sobre o entendimento sobre a boa nova que nos chegou. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito plural, muito cheio de escolhas. Eu conheço pessoas que estão há 30 anos na igreja e não saem de manhã antes de ler o pão diário, antes de tirar um versículo na caixinha de promessa e antes de ler o seu horóscopo. Verdade. Eu conheço gente que, da mesma forma como ele vem no culto há 15 anos, ele vai numa missa se o convidarem, ele vai num terreiro se o convidarem, ele faz simpatia, ele amarra fitinha vermelha na roda do carro, ele joga sal para trás, ele usa amarelo no ano novo. Foi mal, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso não é dizer, tu és o Cristo. Isso talvez é dizer, tu és uma imagem como qualquer outra aí. Eu conheço gente que é crente há vários anos, é evangélico, cristão, tem cargo na igreja e continua sendo uma pessoa de mau testemunho na sociedade. Isso não é dizer, tu és o Cristo. Eu conheço pessoas que são cristãs há muito tempo e que estão processando os seus patrões, mas estão fazendo isso de forma injusta, porque receberam tudo que tinham para receber, mas estão fazendo porque o sistema diz, olha, há uma brecha na lei para que você faça isso. Meu pai não é cristão, ainda não, está no processo. E eu me lembro que em 92, quando ele saiu da empresa que ele trabalhava, uma multinacional, ele foi um dos últimos a saírem, era um consórcio que trabalhou aqui na Itaipu, ele foi um dos últimos a saírem, e uma pessoa chegou para ele e falou assim, olha, Nicolau, nós estamos entrando com um grupo, nós vamos entrar contra o consórcio, porque a gente encontrou aqui maneiras e a gente pode receber esse valor. E eu me lembro, a gente precisava do dinheiro, era um dinheiro que viria em boa hora, e eu lembro da postura do meu pai. Ele disse, a empresa me pagou tudo que ela devia, está tudo certo. A empresa me pagou exatamente o que eu trabalhei, o que eu fiz. Ela me acolheu, ela me deu o que eu precisava, ela me deu até mais do que eu precisava. Eu não vou entrar nisso, não. Ele perdeu uma boa soma de dinheiro, mas ele dorme em paz com a consciência dele. Sabe, irmãos, lá na missão, uma vez eu conversava com um rapaz e ele falou assim, Gu, eles me chamavam de Gu lá, Gu, o mundo é dos espertos, não se iluda. E eu disse para ele, sim, meu amigo, o mundo é dos espertos, o reino não. O reino não. Então uma igreja corajosa precisa estar disposta a responder, tu és o Cristo. Mas não só a resposta da boca para fora, mas a resposta viva e verdadeira das nossas convicções. Tu és o Cristo. Nós precisamos fazer isso com a mesma ousadia de Pedro. Porque Pedro, quando ele responde, ele diz, não há aqui nesse lugar, não há outro que possa se comparar a você. Mais para frente, Paulo diz, não há outro nome ao qual a gente deva se dobrar, qual um joelho vá se dobrar ou que uma língua há de confessar. Tu és o Cristo, tu és aquele que há salvação. Meus irmãos, nós precisamos nos levantar e dizer para todos que estão caminhando conosco, todos os caminhos não levam a Deus, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos ter essa convicção.
E sabe por que muitas vezes nós não temos essa convicção? Olha o que Jesus vai dizer para o Pedro. Ele vai dizer assim: tu és o Cristo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Sabe por que muitas vezes a gente tem debilidade ou dificuldade de levantar e de responder e de dizer assim: olha, realmente é só por aqui que vai? É porque talvez a gente ainda não tenha convicção de quem é Jesus para cada um de nós. A gente está vivendo na cultura do meu pai, no embalo com a minha esposa, vindo para a igreja porque gostei do lugar, mas Jesus ainda não é nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos entender que a obra salvadora de Cristo Jesus requer de nós posicionamento. Eu me lembro da história de um velhinho que estava para morrer, e ele está lá no leito de morte. Aí chamaram um padre para dar a extrema-unção, e o padre chegou para ele e falou: seu Joãozinho, repete comigo, eu renego o diabo. E ele quieto. Repete comigo, seu João, eu renego o diabo e as suas hostes. E ele em silêncio. E o padre ficou ali 40 minutos, ele não falou uma palavra, foi embora. Aí a mulher dele veio e falou assim: mas meu amor, por que você não falou? Ele falou assim: até eu saber para onde eu vou, não quero ficar mal com ninguém. Até eu ter certeza para onde eu vou, deixa eu ficar aqui que eu não quero ficar mal com ninguém. E assim somos muitos de nós. Nós precisamos deixar Jesus transformar as nossas vidas e as nossas convicções. Nós precisamos romper com os deuses do nosso tempo, meus amigos. Isso sim que nós precisamos fazer. É isso que Pedro está fazendo aqui. Ele está rompendo com todos os deuses em volta. Ele está rompendo com toda a crença errada em volta. Ele está nos lembrando que relacionamento com Deus é pessoal. Você não vai ser conhecido pelo Senhor, pelo relacionamento que a tua esposa teve com Deus, que você tem, que a sua mãe, que a sua irmã tem. É você. O Senhor vai reconhecer quem você é. E você precisa, sim, se posicionar diante disso. A segunda coisa que nós vemos é que o texto continua dizendo, versículo 16 e versículo 17, ele vai dizer: olha, tu és bem-aventurado, e depois ele vai dar uma declaração no versículo 18: você é Petrus, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hade não poderão vencê-la. Jesus vai dizer: olha, isso que você falou é fantástico, você ouviu, você entendeu, e agora Jesus vai dar para ele a chave da esperança para edificar a igreja. Nós temos aqui nessa 3 conjecturas dessa declaração de Jesus, desse trocadilho de palavra. Tu és Petrus, Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja. A primeira conjectura é essa, mais aceitável. Você é Pedro, eu sou Jesus, eu sou a pedra fundamental que vai edificar a igreja. A segunda é a que a Igreja Católica assume, que a pedra é Pedro. Então Pedro, como essa visão do Papa, ele é aquele que é a pedra fundamental da igreja. Mas há uma terceira via, talvez, uma terceira interpretação, que é, Cristo está dizendo, essa sua declaração, Pedro, vai ser a pedra fundamental. É a sua declaração, porque a porta do Hades, a porta do inferno, aqui alguns vão dizer inferno, mas o Hades aqui não significa inferno, mas sim lugar de morte. E ele está dizendo, a porta da morte não pode conter-me. A porta da morte não pode segurar-me. A porta da morte não vai ter poder sobre mim. Então essa é uma declaração profunda e que tem tudo para transformar qualquer pessoa. Meus irmãos, alguns historiadores vão dizer que o fato dos cristãos crerem na ressurreição os livrou, os libertou do Império Romano. Se você sabe que não morre, se você sabe que não tem dano que pode ser causado a você,
Não tem mais nada que te dê medo. Uma igreja corajosa consegue colocar a sua esperança na ressurreição. Uma igreja corajosa consegue colocar a sua esperança nas promessas do Senhor. Paulo está dizendo: ó morte, aonde está o seu aguilhão? Aonde? Sabe, meus irmãos, a gente vive com medo de tudo, com medo da morte, porque a gente muitas vezes perde essa dimensão do poder da ressurreição, desse valor da doutrina da ressurreição. Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer: então, se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque vai acabar tudo. Paulo vai dizer assim: se a gente não acredita naquilo que a gente viu, ele apareceu primeiro para os 12, depois ele apareceu para 120, depois ele apareceu para 500, e agora ele apareceu para mim também. Se a gente não consegue acreditar, colocar a nossa fé nisso tudo, vamos embora. Vamos embora, vamos continuar vivendo a nossa vida, acumulando o máximo que a gente puder acumular nessa terra, curtindo o máximo que a gente puder curtir, porque não tem mais esperança para frente. O poder da esperança da ressurreição. Eu acho que os irmãos já ouviram isso, mas alguém estava conversando com um missionário e ele disse: olha, não vá para aquele lugar porque você vai ser morto. E ele disse: eu já morri. Morri no dia que eu nasci de novo. Já morri. O que pode me fazer mais o homem? Irmãos, por que no meio de uma guerra como essa da Ucrânia, um missionário que poderia estar aqui, poderia ter vindo embora, escolhe ficar? Por que no meio de crises humanitárias tremendas no mundo, as pessoas indo embora, a gente vê cristãos indo exatamente na direção oposta, para levar a palavra do Senhor? Por que a classe que mais morreu na pandemia, segundo alguns dados que eu vi, é a classe pastoral? Claro que talvez porque a gente está fora de forma, né? Mas também foi quem continuou exercendo as suas atividades, continuou consolando os que choram, continuou orando pelos que sofrem, continuou saindo da sua casa, crendo naquilo que o Senhor vai fazer e faria. Por que a gente se encolhe ao invés de sair no momento que o mundo está mais fragilizado, meus irmãos? Talvez porque a gente tem perdido a noção da esperança. Talvez porque a gente tem perdido a noção e a expectativa do mundo vindouro que Cristo nos prometeu. Talvez porque eu e você estamos embriagados com esse mundo. Esse mundo é muito bom, né? A gente está preocupado com a volta de Jesus, mas não é porque a gente vai subir, é porque pode ser que a gente sofra nesse processo. Pode ser que as coisas fiquem complicadas nesse processo. Irmãos, eu creio que talvez até melhore, mas a tendência não é melhorar, não. Pelo que eu vejo na Bíblia, a tendência é cada vez ficar mais e mais difícil. Isso aqui nós estamos vivendo é só o princípio das dores. Nós estamos entre uma contração e outra. Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa esperança? Pedro aprende o lugar de colocar a esperança na ressurreição de Cristo. Uma igreja corajosa não apenas declara, tem relação com Cristo, mas tem esperança naquilo que Cristo falou sobre si, sobre quem Ele é. Sabe por que nós fazemos o que fazemos aqui na terra? Porque nós entendemos que vamos ressuscitar e estar juntos no céu, entre outras coisas. Por que a nossa igreja continua caminhando? Por que há 32 anos o Senhor sustenta essa igreja? Porque uma mensagem, uma boa nova de esperança tem sido lançada em vários corações, em várias pessoas. O reino de Deus tem chegado à vida de várias pessoas. Então, uma igreja corajosa é uma igreja que se levanta e que se coloca diante das doutrinas bíblicas que trazem esperança e as verdades que trazem esperança. E por fim, Jesus repreende Pedro. Pedro acha que depois de ter dado uma bola dentro, ele poderia agora dizer para Jesus como ele iria fazer. Mas Jesus repreende Pedro, e aí lá no versículo 24, ele vai então falar para os discípulos como eles devem agir. Uma igreja corajosa tem coragem de agir como Jesus
ordenou. Ele vai dizer: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A primeira coisa que Jesus fala é que a base sólida de uma igreja corajosa é aquela que tem coragem de negar a si mesmo. Irmãos, isso é contracultural para os dias de hoje. Sabe por quê? Porque os dias de hoje você é o centro do coração de Jesus. Nos dias de hoje você merece todas as coisas boas. Nos dias de hoje alguém vai bater no seu ombro e vai dizer que você é mais importante do que qualquer outra coisa. Nos dias de hoje as pessoas vão te convencer de que você não deve pedir perdão para ninguém, porque você foi o ofendido. Nos dias de hoje, no momento que a gente está vivendo hoje, nós estamos vivendo um tempo de eu estar no centro de todas as coisas. Ninguém nega o eu quando você coloca aí ele é grande demais. Nos dias de hoje a gente está sendo convencidos que somos muito mais importantes do que devemos ser. Nós somos a última gasolina a R$5 do posto. Você está se achando a última bolachinha do pacote. Estão fazendo isso conosco. Estão dizendo isso para a gente. Estão te convencendo que você não precisa mudar a sua aparência, você não precisa diminuir o seu peso, porque não devem falar assim. Estão te convencendo que você não deve mudar de profissão, ou deve mudar de profissão. Estão te convencendo de coisas que você realmente não precisa. Por quê? Porque você é importante. E se a sua religião não valoriza isso, saia dela. Procure uma coisa que te torne zen, procure um Jesus que te faça sentir feliz. Mas sabe o que Jesus está te chamando aqui? Para você ir lá e no que tiver ao seu alcance ter paz com todos. Sabe o que é isso? Sabe aquela irmã que pisou no seu dedão e fez por querer? Jesus está te chamando para ter uma atitude de espírito oposto a ela. Jesus está te chamando para negar a sua vontade de dar uns bons tapas e pisar de novo no calo dela e convidá-la para um café na sua casa e honrá-la. Sabe aquela irmã que fala mal de você? Sabe aquela pessoa que você sabe que é uma pessoa que não quer teu bem? Jesus está te convidando para agir de forma diferente, para negar-se a si mesmo. Porque negando a nós mesmos, nós não somos iguais ao mundo. Ao negar a nós mesmos, nós nos tornamos diferentes do mundo. E ele diz, a primeira coisa é isso, uma igreja que vai negar a si mesmo, tira a si mesmo, né? É você destronar, né? Sair do trono da sua existência e entronizar Deus, colocar Deus ali. Deixar de ser esse reizinho que guia a tua vida. E deixar Deus te guiar, negar-se a si mesmo, é viver valores que estão acima dos valores da terra, meus amigos. A segunda coisa que Jesus diz é tomar a sua cruz, não apenas autonegação, mas a vida cristã envolve sacrifícios. Nós precisamos entender isso, a vida cristã envolve sacrifício. Nós precisamos estar prontos a nos doar por amor. Nós precisamos estar prontos a dar e ter o que nós temos e colocar à disposição do Senhor em amor. Autossacrifício é algo que faz parte da vida cristã. Eu não estou falando de autoflagelo, de pagar penitência. Eu estou dizendo para você que vão vir momentos que nós vamos sofrer. Vamos sofrer por fazer o bem. Vamos sofrer porque estamos em obediência ao Senhor. Mas nós precisamos continuar caminhando mesmo quando esse momento venha. Mesmo quando esse dia vem, mesmo quando esse tempo vai chegar, e Ele vai dizer, olhem, sirvam, sejam desse jeito, tome a sua cruz, olhe para o futuro, olhe para o futuro com os olhos corretos. Tem gente que fala, qual que é a sua cruz? A minha esposa é minha cruz. Não, isso não é a sua cruz. Meu esposo é minha cruz. Meu filho doente é minha cruz. Minha mãe doente que eu cuido. Não é sobre isso, nós temos esse imaginário errado. Tomar a nossa cruz é sacrifício. É entender que a vida cristã é feita de escolhas que muitas vezes são contra a nossa vontade. São escolhas que vão nos levar a lugares que talvez a gente não gostaria de estar.
E, portanto, Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, destrone-se do trono da sua vida, sacrifique-se e ande, caminhe, siga-me. É interessante que lá em Marcos, quando a gente olha para o Evangelho de Marcos, a relação de Jesus com os discípulos começa assim. Jesus passa e diz, siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. Agora aqui Jesus está dizendo, siga-me, mas agora vocês têm que entender o peso desse processo. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe que a igreja caminhou, a igreja cresceu, a igreja evoluiu, a igreja transformou os lugares que ela estava em tempos de crise. A igreja cresceu mais em tempos de crise do que em tempos de prosperidade. A igreja cresceu mais enquanto era perseguida do que em momentos que as coisas estão todas boas, estão todas acontecendo. Cada gota de sangue de Marte derramado é semente que germina e transforma o lugar aonde aquele sangue caiu. Pessoas que deram a sua vida para o Evangelho, deram a sua vida para que você tivesse essa palavra, lesse a Bíblia hoje. Você já parou para pensar nisso? Para que você tivesse uma Bíblia na sua língua. Várias pessoas negaram-se a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguiram a Jesus. Várias mães encontraram seus filhos pela última vez numa rodoviária, na rodoviária não dava, mas num porto, enquanto seus filhos iam para outro lado do mundo para pregar o Evangelho e nunca mais o viram. Os moravianos, um grupo cristão do século XVIII, se eu não estou enganado, eles viajavam e levavam seus próprios caixões. Eles só voltavam para casa se fosse dentro daquele caixão. Era o que iria na sua mala. Irmãos, o que você vai fazer com os seus filhos? Uma igreja corajosa tem que estar disposta a doar os filhos para a obra do Senhor. Uma igreja corajosa tem que estar disposta a entregar o seu filho no altar e dizer, Senhor, se o Senhor quiser usar, usa. Envia, treina, equipa, capacita, leva para onde o Senhor quiser levar, faz o que o Senhor quiser fazer dele. Isso é siga-me, meus irmãos, isso é autonegação, isso é autossacrifício, isso é tomar a cruz. Minha esposa foi para a missão aos 17 anos de idade. Nós não vimos praticamente nossos pais envelhecerem. É o preço. Hoje nós cuidamos do meu sogro teve um derrame, mora conosco, nós cuidamos dele. Mas vocês entendem? Há um preço. Há um preço. Alguns abrem mão de estabilidade financeira. Há um preço. Nós precisamos estar prontos a pagar o preço que Jesus nos convida a pagar, porque é isso que uma igreja corajosa faz. Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. E eu quero encerrar contando uma história, antes de aplicar, contando uma história da minha filha, Ana Júlia. Ela devia ter uns 3 anos, quando isso aconteceu, 2 anos e meio, 3 talvez. Cheguei de uma viagem e cansado, e no outro dia reuniões, uma série de coisas que eu tinha para fazer. E eu me lembro que eu pus ela para dormir no quartinho dela e fui para o meu quarto. Daí a pouco eu sinto uma presença do meu lado assim na cama, eu olho a Ana Júlia me olhando, pequenininha assim, com a fraldinha dela na mão. Eu falei, que foi, filha? Eu quero dormir com vocês. Não, filha, vai para sua cama, o pai está cansado. Vai lá, vai. Não, eu estou com medo, pai. Não, vamos lá, o pai vai com você. Aí fui com ela, pus ela na cama, orei com ela, fiz todo aquele negócio, acendi a luzinha dela, voltei. Tá bom, filha, posso dormir? Pode. Fui para a cama. 5 minutos depois, eu estou ouvindo um barulhinho, abro o olho, ela está na porta do quarto. Voltei, sentei com ela, fiquei mais um pouquinho. Isso aconteceu umas 5 vezes. Na sexta, você sabe que paciência de pai tem limite, né? Pai cansado então, meu Deus. Mãe não, mas pai tem limite, né? E aí lá vai eu, e eu falei, filha, mas o que está acontecendo? Por que você está com sono? Por que você está com medo? Não precisa ter medo. Assim, uma sensibilidade que só eu tenho, sabe? Bobeira esse medo seu, menina. O que é isso? Falando com uma menina de 3 anos, né? Não, uma menina de 3 anos vai ter medo. Claro, é a coisa mais normal do mundo, uma menina de 3 anos ter medo, né? O insensível ali era eu. E aí eu fui falando com ela e ela quietinha. Falei, agora você vai dormir. Paguei a luz e fui.
E aí eu falei, saí do quarto, voltei e falei assim, filha, lembra, Jesus está com você, você não precisa ter medo. E aí quando eu saí, ela estava saindo, ela falou, pai, eu falei, o que, filha? Eu queria tanto um Jesus de carne hoje. E aí eu falei, seu insensível. E aí eu deitei do ladinho dela, eu abracei, eu aconcheguei e a gente orou junto. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos ter coragem para ser o Jesus de carne para as pessoas. Nós precisamos ter coragem de fazer declarações como a de Pedro, que vão ser contraculturais, que vão ser ofensivas talvez, que vão nos colocar num lugar difícil, que vão romper, que vão nos levar a ter mais esperança e que vão fazer a nossa caminhada ser diferente. Mas tudo isso é porque nós precisamos nos tornar como Jesus e caminhar como Jesus nessa terra. Que eu quero sugerir para você pelo menos 3 aplicações antes de orarmos. E são 3 perguntas, 2 perguntas. A primeira pergunta é, quem é Jesus para você? Como que você responde essa pergunta hoje? Quem é Jesus para você? Ele é um utilitário? Ele é só o Deus dos seus pais? Ou ele é seu Salvador e Senhor? Qual a sua relação pessoal com ele? Talvez você está aqui hoje, veio e diz, olha, eu frequento a igreja, meu amigo, quero te dizer que o Senhor quer ser Senhor da sua vida. E que para isso acontecer, você precisa render o seu coração a Ele. Você precisa deixá-lo governar a sua vida. Né? Qual que é a sua relação pessoal com Jesus? Como é a sua devoção? Como que a sua semana transcorre? Quanto tempo você fala com Jesus na semana? Quanto tempo da sua semana você separa para estar a sós com o Senhor? Isso diz qual a importância que Ele tem para você. Quanto tempo você reserva para não fazer outra coisa, desligar o seu celular, colocar num canto e estar com o Senhor? Quanto tempo você faz isso? Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta que eu quero te desafiar a responder essa semana. A segunda coisa, em que está a sua esperança? Saber que a morte não tem efeito mais de te derrotar, como isso muda a sua maneira de viver nesse tempo? Como isso muda a sua perspectiva de futuro? Como isso muda a sua perspectiva do amanhã, do que vem pela frente? Como isso muda a tua perspectiva a respeito de Deus? O Deus que venceu a morte não é capaz de te sustentar? O Deus que venceu a morte não é capaz de cuidar dos seus filhos? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa que eu precisei aprender com as minhas filhas à medida que elas cresciam. Deus não tem netos, Ele só tem filhos. Então a minha filha, ela não é a minha filha, ela é filha do Senhor. E da mesma compromisso que Ele tem para me sustentar, para me guardar e para me dirigir, Ele vai ter com ela. Então o que eu posso dizer? Eu confio no Senhor para conduzi-la. Eu confio no Senhor para conduzir a obra das minhas mãos. Eu confio no Senhor para me transformar naquilo que eu não consigo mais mudar por mim mesmo. Eu confio no Senhor no meu casamento. Eu confio no Senhor nas minhas finanças. Eu confio no Senhor. Por quê? Porque eu tenho esperança nele. Porque se ele venceu a morte, o que ele não pode fazer? Romanos 8:32 tem aquelas perguntas de Paulo. Se ele nos deu o seu próprio filho, não nos daria também todas as outras coisas? O que mais que ele vai nos negar? E terceira coisa que eu queria aplicar com você hoje é posicione-se. Meus amigos, às vezes nós não temos coragem de nos posicionar. Posicione-se. Posicione-se na sua fé. Posicione-se naquilo que você crê. Posicione-se. Corra o risco. Sabe, eu disse esses dias para algumas pessoas lá na igreja, eu disse assim, algumas circunstâncias que a gente viu online, né? Numa quarta-feira eu estava falando lá do aborto e alguns cristãos celebrando tudo isso. Eu digo, posicione-se, meu irmão. Vá lá, dá um unfollow, para de seguir esses caras, para de dar ibope para esses caras,
Posicione-se, faça uma limpa nas suas redes sociais, faça uma limpa no seu círculo de relacionamento, posicione-se. Tudo que for contra o Evangelho, levante-se e diga, isso não vem de Deus, isso não é do Senhor, isso não é assim. Posicione-se, tenha a coragem de se posicionar. E eu tenho certeza que você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Provavelmente as coisas vão piorar bastante antes de melhorar. Isso é consolante. Mas vão melhorar, porque o Senhor vai estar conduzindo cada momento, cada agir e cada caminhada sua. Posicione-se, meu amigo. Às vezes o problema é o problema é a falta de posicionamento ao problema. Posicione-se no seu casamento, posicione-se dentro da sua casa, posicione-se, ouse dizer, tu és o Cristo. Minha esperança está em ti, na ressurreição. Eu vou negar a mim mesmo, eu vou tomar a minha cruz e eu vou viver de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Se nessa noite há alguém aqui que ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, se você veio baseado na fé do seu pai, da sua mãe, se você veio baseado na fé da sua esposa, do amigo que te convidou, eu quero te convidar agora a fazer uma oração aí onde você está. Se você entende que você também anda amedrontado, talvez seja o momento de você colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Talvez seja dia de você dizer, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero reconhecer que eu preciso de coragem para caminhar com o Senhor. Talvez você está aqui e está vivendo como todo o resto do mundo. Talvez o seu cristianismo, você o conhece como seu Senhor e Salvador, mas ele tem sido distante. Talvez você tenha vivido da sua maneira e do seu jeito. Tenha coragem hoje de posicionar-se. Diga, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Senhor, me ajuda a caminhar, a ter coragem de me posicionar diante desse mundo e a responder e ser como luzeiro nessa terra, Senhor. Refletir a Tua glória, refletir a Tua graça, Senhor. Que o Senhor seja glorificado na minha vida, Senhor, que as pessoas me conheçam porque o Senhor vem e flui do meu interior. Que as pessoas me conheçam, Senhor, como alguém que ama o Senhor acima de qualquer coisa. Senhor, me ajuda nesse processo. Nos ajuda como igreja, Senhor, a nos posicionar, a nos levantar nesse mundo tão assustado, como uma rocha, aonde as pessoas podem vir e encontrar abrigo, encontrar consolo, para aquele que sofre, para aquele que teme, para aquele, Senhor, que está temeroso quanto ao futuro da sua saúde, quanto ao futuro do mundo. Senhor, talvez alguém aqui temeroso contra o seu emprego. Senhor, que o Senhor lembre que o Senhor é quem cuida, que o Senhor é quem guarda, que o Senhor é quem chama, que o Senhor é quem toma de conta, Senhor, de todos nós. E que essa igreja tenha coragem de se levantar como luzeiro no mundo, aqui nesse lugar, nessa cidade, e que sua obra seja feita, e que tudo aquilo que o Senhor intenta em produzir a partir desse lugar seja feito a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.